Olá, paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Adna Goiabeiras. E acabamos de encerrar este culto abençoado, uma palavra que eu tenho certeza que edificou a tua vida. E agora iniciamos o programa da Adna Goiabeiras, mas você não saia daí, que daqui a pouco, às 19 horas, se inicia o nosso culto de adoração, que eu tenho certeza que tem mais palavras ainda para te alimentar, para te edificar. Deus quer falar ao teu coração mais ainda esta noite, amém? E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, que aceitou o nosso convite para estar compartilhando conosco um dos testemunhos maravilhosos, né, que Deus fez na vida dela. E ela vai estar compartilhando conosco. E eu tenho certeza que vai falar ao teu coração, que vai edificar muito a tua vida, amém? Juliane, paz do Senhor, seja muito bem-vinda, uma alegria entrevistar você, ouvir o teu testemunho para compartilhar conosco. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho da minha história, do meu testemunho. Vai ser um prazer falar com vocês essa noite. Amém. Juliane, vamos fazer uma retrospectiva, né? Como eu sempre gosto de saber, sempre pergunto, que é legal a gente saber desde o começo. Se você nasceu no lar cristão, ou você conheceu Jesus já de adolescente, de jovem, compartilha conosco um pouquinho da tua história. Bom, minha mãe se converteu, eu tinha aproximadamente 4 anos, então praticamente me considero que eu nasci num lar cristão. Apesar que minha mãe se converteu, meu pai não era convertido, minha família, né, vem de uma origem católica, e aí depois minha mãe foi para a igreja evangélica, se converteu, e aí a minha trajetória na infância praticamente era indo com a minha avó materna, minha mãe e minha irmã para a igreja. Meu pai já foi ter um encontro com Jesus muito mais tarde. Mas, assim, tudo que eu aprendi de Deus, eu aprendi na minha infância, na escola bíblica, quando a gente ia aos domingos de manhã, quando a gente participava de escola bíblica de férias também, que eu e minha irmã participava muito. Então, assim, tudo que a gente podia participar de cultos, e na época a gente não tinha carro, a gente ia a pé, nunca deixou de ir na igreja, nunca deixou de faltar um culto. A minha mãe e a minha avó também eram pessoas que participavam muito da programação, dos cronogramas, então a gente ia muito para a vigília, eles me levavam mesmo sendo criança, e aí minha avó também fazia muita comida, gostava de cozinhar, participava da cantina, então assim, eu sempre fui muito envolvida. Tanto que uma dessas programações da igreja, que foi um retiro de jovens, mas eu era criança, eu fui com a minha mãe, com a minha avó, minha mãe e minha avó estavam escaladas nesse retiro, teve uma vigília à noite e eu quis participar. Mesmo sendo criança, eu tinha por volta de 11 anos, eu quis participar da vigília. Minha mãe e minha avó, acho que já estava até dormindo, e eu fui, sem ninguém me convidar, fui lá e fui batizada pelo Espírito Santo. Então, eu fui batizada muito nova, com 11 anos, e depois, aos 12 anos, que eu fiz o curso de batismo, eu fui batizada nas águas. Então, assim, logo assim, jovem, eu já tive uma experiência com Deus, já nessa vigília, e meu batismo que foi aos 12 anos. Desde lá, então, eu tenho tido várias experiências com Deus, de dependência, de oração, de propósito. Teve um momento ali, por um período breve, por volta ali dos 20, 21 anos, que eu acabei me desviando um pouco, mas, assim, quem sempre é de Jesus, praticamente viveu com Jesus a vida inteira, não consegue ficar muito tempo longe. Então, eu logo voltei e hoje estou até hoje, e muito feliz por viver com Jesus e ter esse encontro com Jesus. Como é que diz, né? Quem já pisou nos santos dos santos não consegue viver em outro lugar. Que bênção. Juliane, e eu tenho certeza que tem muitos testemunhos, né? De coisas maravilhosas que Deus fez na tua vida. Faz e ainda fará, né? Sim. Mas tem um testemunho específico que Deus colocou no teu coração para compartilhar conosco, né? Então, eu já até compartilhei com os irmãos aqui na igreja que eu congrego, que é a Adna Goiabeiras, agora estou compartilhando com você aqui também, sobre a questão da minha profissão, né? Porque desde criança eu tinha o desejo de fazer algo relacionado, né, à área da saúde. Quando eu era adolescente eu queria ser pediatra. E aí, com 15 anos, nós saímos de São Paulo, porque eu sou nascida em São Paulo, nós viemos de São Paulo, minha família toda é de lá. Meu pai veio na frente trabalhar com uma empresa familiar, e aí nós chegamos depois. Mas foi em 2015, eu tinha 15 anos quando eu cheguei aqui em Mato Grosso. E nós viemos morar em Várzea Grande. E aí,
durou um pouco tempo essa empresa familiar, e aí meu pai teve que sair dessa empresa e abrir um negócio próprio. Só que com um valor muito baixo, tipo assim, praticamente era o único dinheiro que ele tinha, e ele apostou nessa empresa e, assim, na época a gente até teve que se desvincular de bastante coisas financeiras, né, passando por uma situação financeira bem apertada. E aí, quando chegou em 2017, eu com aquele desejo de fazer a medicina, eu cheguei no meu pai e falei assim, pai, eu quero fazer numa instituição que seja referência para mim passar no vestibular. Só que eu não tinha condição necessária naquele momento para pagar e investir. E meu pai, como sempre foi uma pessoa muito sonhadora, e sempre incentivou a gente, mesmo ele não tendo estudo, ele não terminou os estudos dele, ele falou assim, não, eu vou lá naquele colégio, eu vou tentar fazer uma permuta com o que eu trabalho, e se eles aceitarem, você vai estudar lá. E ele deu super certo, Deus estava no negócio. E quando ele chegou lá, ele fez a proposta, a escola aceitou, e eu fui em 2007, quando eu tinha 17 anos, eu fui para uma das melhores escolas de Cuiabá, sem ter recurso nenhum para pagar. Só com essa permuta que ele fez lá com esse colégio. E o uniforme eu ganhei de uma conhecida e o material a gente conseguiu aos poucos ir pagando e eu fui. E eu entrei num propósito com Deus. Eu falei assim, eu vou ficar 1 ano sem beber refrigerante, porque eu era assim apaixonada por refrigerante, bebia todos os dias. E aí eu fiz esse propósito de 1 ano. Quando chegou o final do ano, fui fazer a prova do vestibular. Eu tive uma nota boa, porém não suficiente para passar em medicina. E aí eu passava em outras especialidades, mas não na que eu gostaria. E aí tinha que trabalhar também, ajudar meus pais, né, na empresa que eles estavam, não tinha como manter muitos funcionários, então a gente trabalhava, minha irmã trabalhava lá. E aí o que a gente conseguiu fazer, que talvez eu achava que era próximo da minha realidade, era biomedicina. E comecei fazendo biomedicina. Só que se passaram 4 anos... E chegou no último ano, que é o ano que a gente faz o estágio. E aí chegou no estágio, eu percebi que não era aquilo que eu gostaria. E na época eu namorava quem hoje é meu atual marido. E aí ele estudava para concurso, e aí ele falou assim, Juliane, se o seu desejo é fazer medicina, volta a estudar. Não deixa esse sonho morrer. E aí... assim, era um pouco complexo, porque eu estava ainda terminando uma faculdade, para mim voltar para o cursinho de novo, eu teria que fazer à noite, teria que adequar meus horários. E aí meu pai na época estava viajando, eu entrei no quarto, na minha casa, e falei assim, Deus, se o senhor estiver nesse negócio, e se eu ligar para o meu pai e ele aceitar de boa, sem assim, né, se opor a isso que eu estou planejando fazer, o senhor está nesse negócio. E aí terminei a oração, fiz a ligação para o meu pai do meu celular, liguei para o meu pai, e aí meu pai aceitou, falou, filha, se é isso que você quer, vai em frente. No outro dia me matriculei, fui fazer para fazer o cursinho à noite, só que eu também tive que conversar com a minha coordenadora do meu curso, porque como eu fazia estágio, eu teria que adequar a minha carga horária. E aí ela falou assim, não, Juliane, foi tão de Deus assim, que ela falou de primeira assim, a gente te ajuda, você faz estágio no final de semana, o que tiver que fazer, se você deseja fazer isso, eu vou te ajudar. E super apostou em mim. Só que assim, graças a Deus, sempre fui uma boa aluna, então assim, não tinha por que também ela se opor, mas ela também não tinha obrigação de fazer, né? Mas ela apostou em mim e falou, não, vai que nós vamos dar um jeito, você vai conseguir fazer a carga horária e vai fazer isso que você quer. Enfim, saiu a data da prova, que era em julho, para uma instituição que tinha recém-aberto aqui no estado. Eu fiz a inscrição e eu tinha apenas 4 meses para me preparar. E o mais engraçado é que, tipo assim, eu já estava 4 anos sem ver, sei lá, português, matemática, química, tantas coisas que eu nem lembrava mais, porque eu já estava no ensino superior, e ali já seria uma dinâmica diferente, então eu já teria que relembrar toda aquela coisa do 3º ano do ensino médio. Enfim, mas fui para o desafio. E aí, nesses 4 longos meses, esse que atualmente é o meu marido, era meu namorado, ele estudando para concurso, ele falou, não, vou te ajudar, vamos para a biblioteca, vamos estudar junto. Eu comecei a estudar de domingo a domingo, eu tive total apoio dele, assim, foi uma bênção. E, por incrível que pareça, eu passei, mesmo Glória. Com 4 meses, Deus surpreendeu. Deus estava no negócio. Quando Deus está no negócio, por mais que você tenha um esforço muito grande, mas a minha chance de passar por a quantidade de concorrentes que tinha era baixa, pessoas que estavam estudando há muito tempo. E eu, com curto espaço de tempo, consegui passar. Só que, todavia, contudo, eu tinha mais uma barreira para enfrentar,
que era a mensalidade, porque era uma instituição particular. E a mensalidade era um valor que não estava acessível para nós no momento, né? Só que Deus, quando Ele dá bênção, Ele dá completa. E aí saiu o FIES 100%. Glória E a eu Deus. entrei na instituição com FIES 100%. Só que em 2016 eu casei. Eu ainda era estudante, né, de medicina, casei. E aí, meu marido, na época, não ganhava o que hoje ele já tem uma estabilidade financeira melhor. Então, assim, para cobrir os meus gastos que eu tinha como estudante, né, alimentação, algumas coisas, eu resolvi vender alguns produtos de cosméticos de revista. E vendia, porque assim, eu sempre trabalhei desde adolescente, meu pai sempre colocou a gente para ser muito batalhador, para lutar, para colocar a cara mesmo, assim, e eu nunca tive vergonha. Então, assim, fiz isso. E formei em 2019, para a glória de Deus. Aleluia. E aí veio o sonho da especialização, que aí eu também tive que percorrer outro caminho, fazer cursinho de novo. Aí passei para residência num hospital aqui de Cuiabá. Formei em março do ano passado e ainda tem o próximo passo, que é a residência final, a especialidade final. Mas assim, que na hora certa, no momento certo, Deus vai dar provisão também. Juliane, e um ponto muito legal, muito bacana que você compartilhou aqui conosco é o apoio que você teve do seu esposo desde quando vocês namoravam, né? E isso tenho com certeza foi Deus também que colocou ele na tua vida ali para te apoiar, para te incentivar, né? E vocês já estão juntos há quanto tempo, Juliane? Vocês têm filhos? Não tem? Pretende ter filhos? Então, a gente, juntos, 12 anos, de casados, 7 anos, agora em dezembro, dia 23, vamos fazer 8 anos de casado. E assim, filho agora tem na barriga, que também é um milagre, né? Que Deus fez com que acontecesse nesse ano de 2024. Porque, então, vou aproveitar, deixa contar o testemunho também da gravidez, já que você está dando essa oportunidade. Porque, assim, em agosto de 2022, eu usava ainda o DIU, mas, assim, o desejo de ser mãe ali no final de 2021 foi aumentando. Só que eu estava, na época, na residência médica, então, assim, ficou aquela coisa, né? Quando que eu vou ter filho, né? Esperar mais um pouco, o que eu faço? Mas fui orando a Deus, e aí, quando foi o final de 2021, eu marquei a consulta com a ginecologista, no início de 2022 consegui, fiz os exames, que são aqueles do início mesmo, e aí estava tudo tranquilo, e ela até falou comigo bem diretamente: Juliane, quando que nós vamos agendar o seu retorno para tirar o DIU, já que você deseja ser mãe? E aí eu não sabia. E aí eu queria muito que Deus falasse ao meu coração e me direcionasse uma data, um mês, um ano, tipo assim, tem que ser naquele prazo, sabe? E fui com aquela coisa no meu coração para casa. E aí, só que ela foi bem clara comigo. Ela falou assim: Juliane, a gente não sabe o dia que vai engravidar, a gente não sabe a hora. E assim, você pode tirar o DIU, pode engravidar em 2 meses, 1 mês, mas você pode demorar. E outra coisa, ela foi muito franca também em relação a outras coisas que poderiam acontecer, né? Desde aborto e outras consequências que poderiam acontecer. Então, assim, que eu pensasse e refletisse realmente sobre isso. E fui com aquela coisa para casa, porque assim, o meu marido, ele já gostaria de ser pai, já, né? A gente já tinha conversado sobre isso, mas ainda pelo fato da residência, né, que é bem complexo, por isso chama residência médica, né? Porque a gente quase mora no hospital. E eu estava segurando um pouco no sentido disso, porque eu queria ter uma gestação tranquila, uma gravidez tranquila, né? E ali no hospital requer muito de você, os pacientes requer muito. E eu passei no Covid, né? A época que eu estava lá, eu estava no Covid, então foi um período bem puxado, que exigiu muito de todos os profissionais que estavam ali. Mas aí eu entrei, assim, num propósito de oração com Deus e comecei a falar: Deus, quando e quando? Só assim, mas eu queria que Deus quase descesse na terra e determinasse a data, sabe? Porque eu achava assim, que se Deus falasse claramente comigo, se Ele, assim, realmente me desse uma data, eu falava assim: não, eu estou no centro da vontade de Deus, estou obedecendo. Só que nem tudo é tão claro. E às vezes Deus vai nos dando indícios, vai nos dando, assim, algumas pistas, e aí você vai entendendo que é as coisas que vêm de Deus. E ali, dentro da minha residência, eu entrava num setor, às vezes a pessoa falava assim: você está com uma cara de grávida, você não está com um bebê na barriga. Entrava no outro setor, a pessoa... Então, assim, começou a vir essas pistas, esses indícios. Aí eu, finalmente, caiu minha ficha e falei assim: não, então, eu acho que Deus está tentando me mostrar, então, que realmente chegou a hora de eu tomar esse passo. E aí,
mesmo assim, enrolei um pouco para marcar a data, para definir, mas quando foi em agosto, quando eu liguei para a secretária, realmente tinha uma data no final do mês, e eu agendei, cheguei na consulta, ela falou, você veio aqui... Aí a médica, né, no caso, quando eu cheguei na consulta, falou, você veio aqui por quê? Aí acho que nem lembrou, né, muito bem. Aí eu falei, eu vim tirar o DIU. Aí ela, toda feliz, já me levou lá para a sala, né, anexa ao lado, aí já tirou lá o DIU naquele momento. E assim, no meu coração, o desejo que eu tinha era de fazer surpresa para o meu marido, porque como o desejo dele era ardente mesmo, assim, muito querendo ser pai, eu falei assim, não vou contar agora, porque se eu ficar já grávida logo no início, eu vou fazer uma surpresa para ele. E assim eu fiz, não contei para ele, não contei para ninguém, só sabia eu e Deus. Só que assim, para minha surpresa, se passaram 2 meses e eu com aquela expectativa que eu iria engravidar rápido, não aconteceu. E eu então contei para ele, falei assim, olha, no dia 23 de agosto de 2022, eu tirei o DIU, achei que eu ia engravidar até rapidamente, porque meus exames estão todos normais, mas não aconteceu. Aí eu falei assim, mas vamos ficar entre nós, estou orando a Deus sobre esse assunto, e aí você não conta para sua família, não conta para nós, e a gente vai entrar nesse propósito em oração. Ele concordou, amém. E aí se passaram os meses, a gente acabou o ano, aí iniciou o ano de 2023, eu reagendei uma consulta com a médica e falei para ela, falei assim, olha, eu sou da área da saúde, sei muito bem o que é infertilidade, quando se investigar. Mas assim, como eu já estou alguns meses tentando e ainda não aconteceu, eu acho assim, se tiver oportunidade de você deixar a gente já poder ver alguma coisa que realmente passou batido nos exames que a gente já fez. Ela concordou, pediu o espermograma para o meu marido, que é um dos exames que inicialmente pede mesmo, é protocolo. Só que aí eu, ansiosa, encontrei ela num congresso médico, quis mostrar lá um resultado, não esperei nem voltar na consulta, mas aquela coisa, aquele bate-papo de congresso, é muito rápido o intervalo, você logo tem que voltar para a palestra. Aí ela mal olhou, falou assim, eu acho que tem sim uma alteração, marca com o urologista, talvez vocês vão ter que fazer uma inseminação. Nossa, ali eu só dei um sorrisinho plena, mas foi um balde de água fria para mim. Falei, nossa, vou ter que passar por isso, não acredito, meu Deus. Enfim, fui para casa, contei para o Leonardo, ele bem tranquilo, só falou, marca, se tiver que fazer, vou fazer. E eu descabelada, né? Aí marquei, aí o médico olhou detalhadamente, consultou, examinou ele, viu todos os exames que ele tinha feito, até o de sangue, tudo, conforme o check-up que tinha que ser feito, né? Falou, não, aqui vocês podem tentar tranquilamente, realmente é pouca diferença, mas isso não vai influenciar, então vocês continuam da mesma forma que vocês estão, não chegou até o momento, mas vocês podem tentar naturalmente. Aí, descansei. Mas, assim, a cada mês que passava, era angustiante, porque quando você tem o desejo de ser mãe e isso não acontece, cada mês que passa fica, nossa, mas, poxa vida, eu quero tanto ser mãe, não está acontecendo, não está acontecendo. E isso começou a gerar uma angústia muito grande dentro de mim, principalmente em mim. E, tipo assim, eu comecei a orar a Deus, eu quero ser mãe, questionar. E aqui, um culto que a gente veio na Adna Goiabeiras no domingo, e o pastor da nossa igreja, o Ivo, pregou sobre ansiedade. E ali, ele falou que quem quisesse ser ministrado, viesse aqui à frente. Eu vim. E ali eu comecei a orar a Deus para tirar toda a ansiedade do meu coração. E uma irmã nossa, chamada Deise, veio para ministrar e orar por mim. E ali ela falou assim, irmã, existe algo que só você e Deus sabe. E Deus está trabalhando nesse negócio. E ao mesmo tempo, Deus é tão fantástico, por isso que eu falo, quem não acredita em Deus, vivendo experiências com Deus, vai ver que não existe outro Deus. Somente Deus é verdadeiro, é o Todo-Poderoso. O mesmo Espírito de Deus ministrou no espírito dela e falou o seguinte, ela começou a colocar a mão na minha barriga, sem ela saber de nada, sem ninguém da igreja saber de nada, e ela começou a profetizar a oração de Ana sobre a minha barriga. E falou que Deus estava ministrando sobre a minha barriga e que Deus iria gerar um Samuel na minha barriga. E ali ela começou a orar por mim, eu comecei a chorar e falava amém, porque ninguém sabia, nem ela sabia. Mas o Espírito de Deus revelou a ela, o Espírito de Deus, o Espírito dela. E fui para casa. E aí, se passaram alguns meses, a minha ginecologista deu a notícia que ela não ia mais ir para o consultório, que ela não ia fazer mais consulta, que eu teria que procurar outra profissional. Aí, de novo, aquela coisa de procurar uma nova pessoa, até que finalmente eu consegui.
E quando eu fui nela, levei todos os exames, ela falou assim, olha, Juliane, é o seguinte, realmente está tudo normal, mas como você já está próximo, chegando perto de um ano de fazer essa tentativa, isso foi em 2023 ainda, próximo de junho de 2023, ela falou assim, vamos pedir um exame mais aprofundado. Aí fui fazer a histerossalpingografia, que é um exame bem complexo de fazer, injeta um contraste, um pouco dolorido, gera cólica, fiz. Quando voltei, ela falou assim, olha, tá tudo normal, seu exame tá normal. Ela falou, por incrível que pareça, pode ser que daqui 3, 6 meses você engravide, mas você tem que aguardar. Então tá. Quando foi praticamente em junho, julho, a gente teve uma irmã aqui, a Stephanie, o André, que deu um testemunho sobre o que Deus tinha feito sobre a vida deles. Também ela grávida da Sara, sobre as bênçãos que Deus tinha derramado sobre a vida dela. E ali eu vi ela grávida, assim, meu coração queimou demais. E eu falei assim, Deus, assim como o Senhor abençoou a vida dela, orando na minha mente, sem falar com ninguém, nem meu marido escutou ninguém, era só minha mente, não abriu os lábios. Eu falei, assim como o Senhor abençoou a vida dela, assim como o Senhor também concedeu a vida dela, essa gestação, Senhor, concede a mim o meu desejo, né? Orei. E fiquei assim, ali no culto. E aí o culto finalizando, o pastor Adilson estava na lateral do púlpito, ele simplesmente desceu, pegou na mão de Stephanie, andou a igreja, foi até o canto e veio na minha direção. E falou a mim e o meu marido, vocês terão um bebê. E falou, Stephanie, ore por ela, coloque a mão sobre o ventre dela. E a Stephanie começou a orar, e eu comecei a chorar, e recebi, e falava amém. Só que assim, depois daquele culto, fui para casa pensando, agora eu vou engravidar rápido, porque assim, meu pastor orou, a irmã orou, só que assim, ainda não era o tempo de Deus, e eu não sabia. E Deus estava trabalhando na minha vida para me entender isso, mas ainda eu não tinha compreendido, eu não tinha uma maturidade espiritual para entender que não era o tempo de Deus na minha vida. E eu estava lutando praticamente com Deus. E aí se passaram de novo os meses e novamente eu não engravidei. Foi quando o Espírito Santo ministrou através da minha vida sobre aquela palavra de Maria, quando Maria vai ganhar Jesus. E aí o Espírito Santo ministrou assim muito forte no meu coração, que quando Maria foi ganhar Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores que estava na barriga dela, né, que não era qualquer filho de Deus, né, mas é o primeiro filho de Deus ali. E aí ela ganhou ele dentro de um lugar cheio de animais, como fala em Lucas, né? E ele deitou num lugar onde coloca comida para animais. E ali o Espírito Santo falou muito ao meu coração sobre a expectativa. E aí falou assim, Maria poderia gerar várias expectativas, porque assim, ela teve um encontro, né, com o anjo, falou que ela ia ficar grávida, ela poderia pensar que talvez ela estaria no melhor lugar para ganhar aquele bebê, mas mal ela sabia onde realmente era a vontade de Deus. Então o Espírito Santo começou a falar comigo que as minhas expectativas não iam me levar ao centro da vontade de Deus, que a vontade de Deus estava acima da minha expectativa. E eu já tinha feito vários planos. Olha, eu vou engravidar rápido, aí eu vou ficar com meu bebê, aí depois que eu vou fazer minha segunda residência, não aconteceu nada do jeito que eu planejei. Porque não era assim que Deus queria. Entendeu? Só que nós não temos noção do futuro. Deus tem. E a gente só olha para o presente, mas Deus sabia do presente e do futuro. Que a palavra dele fala, os meus pensamentos são mais altos que os teus, os meus caminhos são mais altos que os Exatamente. teus. Mas a gente quer fazer do nosso jeito, né? Exatamente. Amém. Mas foi aí que então se passaram alguns meses e aí realmente no final do mês, do ano, né, na verdade 2023, eu realmente não engravidei. Quando eu retornei depois de 6 meses que ela pediu, que era no final do ano de 2023. E aí ela falou assim, olha, Juliane, realmente então agora eu vou te encaminhar para um médico que é responsável só por casos de infertilidade. Lá ele vai fazer uns exames mais aprofundados, biópsia de útero, endoscopia de útero, vai fazer outros exames. E às vezes vai descobrir alguma causa que a gente realmente não viu até agora. Que passou ainda batido em todos os exames que a gente fez. E isso, a consulta foi marcada para fevereiro. Mas antes disso veio o nosso retiro de casais. Janeiro desse ano. Veio o retiro de casais. E aí, no retiro de casais, a preletora estava grávida. E aí eu olhei para ela de novo, fiz aquela oração na minha mente, sem ninguém ouvir.
E falei assim, Senhor, o Senhor já deu graça para ela em 3 gestações, né? Porque ela já estava no 3º filho. Eu falei, Senhor, me dá pelo menos um bebê, me dá essa, né, essa oportunidade de ser mãe. E aí, por incrível que pareça, o Espírito Santo falou com ela à noite. E aí, no outro dia que ela foi ministrar no domingo, ela simplesmente falou assim, existem pessoas aqui que têm um desejo muito grande de engravidar. Então, os maridos vão orar pelo ventre das suas mulheres. E ali, meu marido orou. E aí, outra coisa também muito importante aconteceu, que foi um divisor de águas. Ela falou sobre as metas de 2024. Ela falou assim, que o casal, a família, o lar, precisa ter as metas do ano e precisa consagrar essas metas e orar por essas metas. E eu e meu marido nunca tinha feito dessa forma. Então, assim, a gente realmente, às vezes, orava por coisas isoladas, mas a gente nunca fez uma meta, uma listagem, orar juntos sobre aquilo. E aí, a partir do retiro, a gente realmente fez uma listagem, umas metas. E a minha primeira meta era a maternidade, que estava em primeiro lugar. Tinha também o concurso público, que também foi uma coisa que Deus me abençoou esse ano. Tinha outras coisas da casa que a gente também queria realizar esse ano. E aí, uma das coisas que eu pedi na meta, que eu falei assim, eu não quero mais me entristecer, eu não quero mais ficar triste. E ali, a partir daquele momento que meu marido orou por mim, pela minha casa e por aquelas metas, daquele dia para frente, eu nunca mais fui a mesma. Eu senti uma paz tão grande no meu coração que toda aquela ansiedade saiu. E aí, até chegar na consulta com o médico da infertilidade, eu cheguei a ter outros fluxos menstrual e assim, eu estava tranquila. Aquilo não estava mais me afligindo, não estava mais me gerando aquela ansiedade, porque eu estava realmente ficando igual a Ana, no ano anterior. Eu estava amargurada, realmente triste, sabe? Vários cultos eu só chorava, porque realmente eu achava assim que eu tinha feito algo contra Deus, eu tinha pecado e Deus não estava ouvindo a minha oração não subia. Mas o que Deus queria me mostrar é o que diz lá em Salmo 41, esperar com paciência, né? Porque assim, eu sou da área da saúde e sei, muitas pessoas vão lá para o consultório, ficam esperando, você vai para uma fila de banco, você espera. Mas esperar com paciência é diferente. E só o Espírito Santo que pode fazer isso. Então foi aí que eu realmente aprendi a esperar com paciência, entendi que era no tempo dele mesmo, que não era no meu tempo. E aí quando foi em maio, meu marido fez uma cesta de café da manhã no Dia das Mães, me desejou Feliz Dia das Mães como se eu fosse mãe. Nossa. E foi exatamente nesse mês que eu engravidei, no mês das mães, no mês de maio. Só fui descobrir em junho. Meu Deus. E aí, o mais engraçado é que também outro culto, né? Porque vários cultos me marcaram no meu testemunho. Outro culto foi dia 3 de junho, quando já estava 2 dias de atraso. A irmã Deise falou, olha, 3 semanas... Deus me mostra você grávida e eu tenho resistido a falar com você, mas eu precisei vir hoje porque houve uma cobrança muito grande do Espírito Santo que se eu não viesse, outra pessoa iria falar com você. Meu Deus. E aí eu escutei aquilo, falei amém, amém, não falei nada. Quando eu fui para casa, porque eu tinha um calendário que eu acompanhava as datas, tudo certinho, eu fui olhar, quando ela falou, há 3 semanas Deus falou comigo, há 3 semanas eu estava na semana fértil. Então, coincidiu exatamente com a semana que eu estava. Então, assim, o trabalhar de Deus foi tremendo. Hoje eu já estou chegando no 3º mês de gestação. Tudo está indo bem para a glória de Deus e realmente veio no tempo que Ele gostaria. No tempo dele, não é no jeito que a gente planeja, né? Sim. Gente, que bênção, meu Deus. Juliane, deixa uma palavra para nós, para quem está nos assistindo. Compartilha conosco que mensagem que você gostaria de estar deixando para eles. Bom, eu gostaria de deixar 2 versículos, né? Vou ler aqui para vocês. Provérbios 16:3. Consagra ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O outro que eu queria falar com vocês é Gálatas, no capítulo 6, verso 9, que eu também vou compartilhar com vocês aqui. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. O que eu mais queria dar ênfase é realmente nesse último versículo que eu li. Pelo que vocês perceberam, nos 2 testemunhos eu tive que esperar o tempo certo de Deus. Nenhum foi imediato, nenhum foi rapidamente. Mas porque é exatamente como essa palavra diz, não desanime.
Se Deus colocou algo no seu coração, não desanime. Desde a obra do Senhor, você sendo servo, você que trabalha dentro da igreja, não desanime também da sua profissão, do seu trabalho, dos seus filhos. Eu compartilhei um pouco aqui com vocês também sobre Ana. Eu tenho certeza que você em casa, na sua igreja, é como Ana também, está tentando gerar um sonho, tentando gerar também um filho que às vezes se desviou dos caminhos do Senhor, mas que já está com você, ou tentando gerar um casamento saudável, tentando gerar realmente uma nova oportunidade até de emprego, ou de uma situação realmente diferente, aquilo que você, às vezes, como eu falei, metas para 2024, quando a gente planeja que esteja algo diferente. E assim como Ana todos os dias insistentemente veio ao altar, até que o Samuel chegou, eu quero que você não desista do seu Samuel, que você persista. Tire essa alma amargurada, aflita, confia no Senhor de todo o seu coração e não desista, porque os planos de Deus são melhores que os nossos. Amém. Quero agradecer a Juliane pela disponibilidade de compartilhar conosco esses 2 testemunhos tremendo, que com certeza falou muito ao coração de quem está nos assistindo e também falou muito no meu coração, com certeza. E você que nos acompanhou até aqui, não saia daí, já vamos iniciar o nosso culto de adoração agora às 19 e vamos juntos adorar aquele, o único Deus vivo, todo-poderoso, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus abençoe tua vida, tua casa, e até o próximo programa.